Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto deste sábado, dia 11 de novembro, está em Atos 15, versos de 4 a 5. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circundá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Paulo e Barnabé haviam retornado da primeira viagem missionária que eles fizeram, saindo de Antioquia, e neste retorno eles foram confrontados com alguns religiosos que exigiam que fossem cumpridos nos gentios, ou seja, naqueles que não eram judeus, os ritos mosaicos, principalmente o da circuncisão. E houve uma discussão entre esses religiosos e Paulo, porque eles achavam que só podia ser salvo aquele que fosse circuncidado, que cumprisse aquilo que Moisés determinou na lei. E entre esses, o texto diz que estavam alguns fariseus e que insistiam em dizer que, se não fossem cumpridos os ritos religiosos trazidos do Antigo Testamento, eles não poderiam ser salvos. E Paulo não pensava assim. Paulo tinha absoluta certeza que Jesus era suficiente, que Jesus era o bastante. Naturalmente que quando alguém recebe a Jesus, ele tem uma transformação de vida. Aquilo que ele fazia de errado, ele deixa de fazer. E aquilo que ele não fazia de certo, ele começa a fazer. Porque Jesus precisa fazer a diferença. Mas é Ele que decide, é Ele que dá os mandamentos. É possível que hoje ainda existam pessoas religiosas, bem-intencionadas, estudiosas, e que ainda acham que Jesus não é suficiente para salvar. E acha que é preciso acrescentar alguns ritos, às vezes a própria doutrina, às vezes apenas na questão de culto, na questão de práticas existentes. Enfim, muita gente ainda pensa que é necessário acrescentar algo à salvação. E quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É preciso que as nossas ações possam
auxiliar na salvação. E é por isso que Paulo então se reúne com os apóstolos em Jerusalém para discutirem sobre essa questão. E os apóstolos decidem que os ritos judaicos eram para os judeus e que os gentios que se convertiam a Jesus não precisavam passar por esta experiência para poderem alcançar a salvação. Talvez você conheça alguém que diga para você que Jesus salva, mas você precisa cumprir algumas determinações para a salvação. E isso não acontece. E eu vou repetir, quando nós nos salvamos, nós modificamos a nossa maneira de viver, mas não para ser salvos, e sim porque já fomos alcançados pela graça de Jesus. E quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, temos a garantia da nossa salvação. Precisamos demonstrar ao mundo a nossa posição através do nosso modo de viver, através do nosso padrão de vida. Mas Jesus, ele é suficiente para nos conduzir à salvação. Que este sábado possa ser um sábado abençoado para todos nós. Amém.